A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse dia. Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus, mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu quero dizer para vocês que passei um dia sem postar vídeo aqui no canal, né, porque teve muitas coisas que aconteceram durante esse período, né, que eu não pude gravar. Mas agora eu voltei para gravar os vídeos aqui para o canal, né. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like se você gosta de ouvir a palavra de Deus, né. E a palavra do Senhor de hoje, ela se encontra aqui em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo de número 3. E vamos meditar nessa palavra, meus queridos. Eu gostaria de saber como vocês estão, né? Eu estou bem, graças a Deus, né? E assim eu desejo que você também esteja bem na presença de Deus, né? E se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, tem a oportunidade de fazer, pois Jesus está voltando. Diz assim a palavra de Deus: não te desampare a benignidade e a fidelidade ata ao pescoço, escreve-a na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então aqui a palavra do Senhor, ela nos fala, ela está falando do conselho que a sabedoria dá para o homem e a mulher obedecer à palavra de Deus, né? É necessário, meus queridos, que para que nós possamos ter uma vida abençoada, próspera na presença de Deus, precisamos dar ouvido à sabedoria de Deus, né? Precisamos colocar essa palavra em prática, né? No versículo 1 ele diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, né? E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque se o homem e a mulher fizer isso, meus queridos, se viver a palavra de Deus, né? Tudo que essa pessoa pedir ao Senhor, o Senhor vai conceder. No momento dele, no tempo dele, sim, mas ele vai dar. Aí diz mais: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando o homem e a mulher decide guardar a palavra do Senhor, os dias dessa pessoa serão acrescentados, né? E anos de vida e anos de paz, né? Muitos são os que nos dias atuais estão morrendo tão jovens, né? Por causa da desobediência à palavra do Senhor. Por eles desobedecer os seus pais, não querer saber da palavra de Deus, por isso eles acabam perecendo cedo. Mas aquele e aquela que guarda a palavra de Deus terá muitos anos de vida, terá muita paz. Aí o Senhor diz que a benignidade e a fidelidade manda que nós coloque ela no nosso pescoço, né? Coloque ela na nossa vida e escrever ela na tábua do nosso coração. E achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, né? Quando o homem e a mulher se dispõem a conhecer e viver essa palavra, ele acha graça não só diante de Deus, mas também diante dos homens, né? Em qualquer situação, Deus é poderoso para guiar, conduzir essas pessoas, né? E fazer com que outras lhe ajudem. E diz mais: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus, ele quer de mim e de você, meus queridos, que nós venhamos confiar plenamente no Senhor. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, que nós venhamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e jamais nos estribar no nosso próprio conhecimento, né? Até porque tudo que nós temos vem do Senhor e tudo que nós sabemos foi o Senhor que nos ensinou, né? Porque o ser humano de si mesmo, o que ele tem? Nada. Mas tudo que ele tem é porque alguém fez, né? É porque alguém ensinou. E esse alguém foi o próprio Deus desde o princípio, né? E o Senhor quer que nós confiemos nele, né? Confiemos nele. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Ele quer que nós coloquemos ele em qualquer decisão,
em tudo que nós for fazer. Ele quer que nós coloque Ele em primeiro lugar, no nosso caminho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, Ele quer que nós reconheça que Ele é Senhor na nossa vida, né? Porque quando nós temos Deus em nossa vida, jamais vamos tomar a decisão de nós mesmos. Primeiro vamos buscar a orientação do Senhor, e aí sim nós vamos tomar nossas decisões. E diz mais: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tem tantas pessoas que elas se acham sábias de si mesmas, mas o filho e a filha de Deus, ele tem que entender que tudo que ele tem vem do Senhor e que não tem necessidade dele se gloriar de alguma coisa, né? O Senhor Deus, ele mesmo diz, né? Aquele que se gloriar, ele se glorie de conhecer ao Senhor, né? Então, que nós venhamos, meus queridos, a cada dia que passar em nossas vidas, reconhecer que Deus, ele é Deus, né? E diz mais: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, né? Quando a gente colocar toda essa palavra em prática, né? Tudo isso será saúde para o nosso corpo, né? Tudo isso será refrigério para os nossos ossos, né? Porque até os nossos ossos, eles precisam da palavra de Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então aqui o Senhor também ele dá um conselho para que nós venhamos honrar o Senhor com as primícias daquilo que nós ganhamos, né? Porque ele diz, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, né? Eu acredito que aqui ele está falando dos dízimos, das ofertas, né? Então o Senhor quer que nós venhamos honrar Ele, né? Ainda que o Senhor, ele não precisa de dinheiro, mas a gente sabe que a obra do Senhor, ela precisa, né? E Deus, ele quer que o filho e a filha dele venha a honrar a ele, né? Venha obedecer a palavra dele, né? E a promessa seguida é que o Senhor vai encher, né? E se encherão fartamente os teus celeiros, né? É promessa de Deus, né? Então, meus queridos, que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor. Porque se nós se esforçar para obedecer essa palavra, ela vai se cumprir na nossa vida. Então, que Deus abençoe a tua vida.